Olá pessoal, eu sou a professora Thaís e vim aqui para dar a vocês mais uma aula de matemática, dessa vez falando de frações decimais e porcentagens. Nessa aula nós vamos analisar mais um pouquinho, com mais profundidade, o que significa uma porcentagem. A porcentagem ela indica uma fração em que o inteiro é dividido em 100 partes. Vejam que dividir um inteiro em 100 partes pode ser feito de maneiras diferentes. Por exemplo, se você pega uma fita de 1 metro de comprimento e divide ela em 100 partes, cada uma dessas partes é 1 centímetro. Então, você dividiu um inteiro em 100 partes. Aqui, eu peguei um quadrado e dividi em 10 linhas e 10 colunas. Está dividido em 100 partes. Suponha que isso aqui é o desenho de um tapete. Eu dividi em 5 linhas e 20 colunas. Também está dividido em 100 partes. Então, tem várias maneiras de a gente dividir um inteiro em 100 partes. Observem aqui, ó. Aqui nós temos um infográfico mostrando a porcentagem de água no corpo de uma pessoa com idades entre 5 e 14 anos, tá? Que é aqui essa a representação, 5 a 14 anos, é o que pede para você procurar. Mas aqui a gente tem representações para as porcentagens de água no corpo de outras idades. Por exemplo, uma criança de 0 a 1 ano, aqui diz que 86% do corpo dela é composto por água. E vejam, a altura do nível de água nesse desenho chega mais ou menos na altura da boca da criança. Um adolescente ou uma criança entre 5 e 14 anos, a quantidade de água é 75%. Então, aqui no desenho, chega mais ou menos na altura da base do pescoço, o nível da água. De 20 a 35 anos, chega mais ou menos na parte aqui das axilas, o desenho que representa a parte da água, porque são apenas 65%. Numa pessoa de 40 a 50 anos, 55%, mais ou menos com os braços abaixados aqui na altura dos cotovelos. E numa pessoa de 60 a 80 anos, é 50%, pouco para baixo do que a pessoa um pouco mais jovem. Então, o que diz aqui é que vocês, os alunos que têm idade entre 5 e 14 anos, estão nessa faixa em que 75% do corpo é composto por água. O que isso quer dizer? Vamos ver aqui a explicação da palavra porcento. Ela foi dividida aqui em porcento, que significa por 100. Então, quando a gente diz que o corpo de um adolescente tem 75% de água, quer dizer que se dividirmos o corpo em 100 partes, 75 delas vão ser água. E aqui tem uma representação parecida com a que eu fiz, que mostra uma unidade dividida em 100 partes e 75% delas pintado. Vejam que a fração 75 centésimos, que representa a parte pintada, pode ser representada pelo número percentual, 75%, com esse símbolo ali que tem duas bolinhas separadas por um traço na diagonal. Tá. Então, se 75% representa que eu divido em 100 partes e pinto 75, nós já sabemos como interpretar outras porcentagens. Vejam aqui, ó, 75% representa 75 centésimos ou até 0,75, que também é 75 centésimos, mas representados de forma decimal. Aqui nesse exercício, nós temos agora, podemos representar as porcentagens de água nas outras idades, de acordo com a tabela que a gente viu antes, tá? Então, por exemplo, a criança de 0 a 1 ano tem 86 centésimos do seu corpo composto por água. Então, eu vou pintar aqui, dentro desse quadrado, para representar essa porcentagem, 86 dos 100 quadradinhos, tá? Então, esse aqui eu vou representar aqui só para vocês verem. Eu vou pintar
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 e mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, toda essa parte aqui de cima foi pintada para representar 86 centésimos. Como que representa 86 centésimos na forma de porcentagem? 86%, ou 86 centésimos, que é o que já está representado lá, ou ainda na forma de número decimal. Com isso, a gente percebe que a porcentagem pode ser representada de maneiras diferentes. Essa maneira aqui, que é usando o símbolo de percentual, você vai encontrar em textos, em notícias, em enunciados de problemas, tá? Esse aqui, essa outra maneira que significa a mesma coisa, serve para dar uma noção bem clara para a gente do quanto isso significa. E esse número aqui é o que a gente pode usar, que representa a mesma coisa. A gente vai usar, por exemplo, quando a gente vai fazer operações. Mais para frente a gente vai ver que quando a gente precisar fazer contas que envolvam percentuais, a gente vai preferir usar essa forma aqui que facilita as contas para a gente, tá? Continuando aqui, na idade de 20 a 35 anos, a gente viu que a quantidade de água no corpo do adulto é de 65 centésimos, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que representa na forma percentual e na forma de número decimal. E vocês vão pintar 65 partes dessas aqui, então é uma quantidade menor que essa. Vocês têm que contar 65 quadradinhos daqui, pintar para representar 65 centésimos. A outra forma é 65%, que é igual a 65 centésimos e que é igual a 0,65, que é também 65 centésimos. De 40 a 50 anos, a quantidade de água no corpo da pessoa é menor, é 55 centésimos. Então, representa 55% da água no corpo de uma pessoa. Na forma de fração, a gente representa assim. E aí, na sua cabeça, você já pensou como que representa na forma decimal? Assim. E por último, uma pessoa mais velha, de 60 a 80 anos, ela tem 50 centésimos do seu corpo correspondentes à água. Se você pintar 50 desses 100 aqui, vai pintar exatamente a metade. Metade de 100 é 50, então se pinta 50 quadradinhos. Isso aqui equivale a 50%. 50% são 50 centésimos. E isso equivale a 0,50 ou 0,5, que a gente já falou. A gente já sabe que aquele zero lá do final, como a gente não tem centésimos, ele é dispensável. Agora, é importante a gente ver, eu falei para vocês que quando se for pintar, você vai pintar exatamente metade dos quadradinhos. Por quê? 50% representa metade de qualquer coisa. 50% de desconto quer dizer que foi dado desconto de metade do preço. 50% do tapete está manchado, significa que metade do tapete está manchado. 50% dos alunos de uma escola são meninos, representa que exatamente metade dos alunos de uma escola são meninos. E as outras formas de representar 50% são 50 centésimos e 0,50. Assim, a gente viu que uma fração pode ser relacionada a uma porcentagem e também a um número decimal. Vimos como fazer essa relação e no futuro podemos usar
uma dessas maneiras de representar porcentagem para resolver problemas. Até a próxima, pessoal!